Espírito de Mulher, mais um se iniciando. É sempre uma alegria ter a sua companhia. Hoje, quinta-feira, dia 12 de abril de 2018, estamos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, mas também você pode acessar o nosso programa pela Rede Boa Nova de Rádio. E realmente é uma alegria estar aqui, é uma alegria estar com a Guiomar Santana. E hoje é um programa especial, e toda vez que nós anunciarmos como um programa especial é porque nós temos um convidado. E já já você vai saber qual é o convidado. Não é isso, Guiomar? Tudo bem com você, Guiomar? Tudo ótimo, é isso mesmo. Hoje, dia 12 de abril, programa especial. Daqui a pouquinho vamos trazer o nosso convidado da tarde. Programa Espírito de Mulher está no ar. E você pode participar conosco, como você já sabe, pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 11 99643 3827. É isso aí. Repetindo, 99643 3827. E para começar, até antes de você trazer o convidado, que daí eu acho que vai dar um pouco mais, vai fazer sentido a nossa pergunta de hoje. Responda, participe. Onde está a juventude espírita? Essa é a pergunta que nós vamos deixar no ar. Onde está a juventude espírita? Vocês já fazem ideia de quem nós trouxemos aqui? E aí, Zilda? Pois é, nós trouxemos esse querido, porque ele é um querido nosso, né? A gente tem ele até como um filho, né? Porque ele poderia ser, pelo menos meu, né, Guiomar? Meu filho. É muito querido, eu falo que ele é uma generosidade, ele é um amor de pessoa. É o Júlio Sena, seja muito bem-vindo. Verdade, viu, Júlio? Obrigado, Zilda. Obrigado, Guiomar. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui no Espírito de Mulher, poder falar um pouquinho mais sobre juventude espírita, né? Um assunto que a gente tem visto cada vez mais sendo tratado por aí, o que é ótimo. Pois é. Maravilha. Onde está a juventude espírita, Júlio? Não sei se alguém souber. Se você que está assistindo souber, manda pra gente, manda um mapa. Ah, eles estão aqui, ó, encontrei eles. Muito bom. Essa é uma pergunta interessante da gente refletir, porque quando a gente fala onde está a juventude espírita, a gente pensa o quê? Em que locais eles estão fisicamente, isso, mas também em que momento de vida está a juventude espírita. Acho que a gente começa a pensar a partir disso. Porque, na verdade, a juventude espírita pode estar em qualquer lugar. Exato. Pode estar no centro espírita já fazendo um trabalho extraordinário, porque a juventude é dinâmica, tem um entusiasmo, tem vitalidade. Isso é extraordinário para qualquer doutrina ou para qualquer segmento da vida, né? E pode estar fora também, porque o espiritismo acontece muito fora do centro espírita também. Claro, tendo ali como apoio um centro espírita, mas o jovem pode estar também realizando esse trabalho nas comunidades, né? O jovem pode estar, de repente, no meio da arte, levando, propiciando para que esse outro jovem conheça a arte espírita. Então, se você está aí nos acompanhando, sabe onde está a Mocidade Espírita, levanta a mão, vem aqui trazer informação para a gente. Pelo WhatsApp 996433827 ou pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Porque a gente quer mesmo a participação do jovem, para ele nos dar a ideia do que está acontecendo, como que ele, ou aquele que já está engajado no movimento, como que ele se engajou, se é de família espírita, se não é, né, Júlio? Eu acho que a colocação que a Guiomar fez é perfeita, quando diz que o espiritismo, ele não está no externo, né? Onde que está o espiritismo? Ele está aqui. Sim. E está aqui, né? Ele não está fora. Então, independente de onde você esteja, se você está dentro de uma mocidade espírita, se está dentro do centro, você pode inclusive estar nesses ambientes e não estar sendo um espírita. Ser uma pessoa de bem, que busca ali seguir os preceitos do espiritismo. A gente vê isso acontecendo, né? Não sei se é uma novidade para alguém que está assistindo o programa, mas acontece. Você encontra pessoas espíritas no mundo inteiro, em vários locais, como numa comunidade, como num trabalho externo à atividade do centro, ou também dentro do centro. Que eu costumo chamar a atenção no sentido de dizer, o primeiro trabalho que a gente deve começar a fazer, além do trabalho interno, é a família. Sim. Porque é o primeiro núcleo, é o primeiro grupo social que a gente vive. E quando a gente fala de lei de progresso, lei de sociedade, a gente fala disso. Sim. Ninguém evolui sozinho. Pois é, e a primeira escola mesmo é onde você vai aprender a conviver. É ali. Porque muitas vezes a família é muito harmoniosa, mas em alguns momentos tem alguns
que não estão tão harmonizados e o papel principal da família é harmonizar todo mundo. Sim, um dos maiores conflitos existenciais na vida de um jovem, e aí todo mundo é jovem ou já foi jovem, né? É com a família, geralmente, né? O que você faz? Você acaba externalizando isso para fora, e aí você leva isso para a escola, para a faculdade, para os relacionamentos, mas geralmente começa na família. Ali você tem o problema e a solução. Pois é. Então, isso é bom. Quando a gente encara isso, quando a gente encara a família dessa forma, fica mais fácil de lidar, não é? Fica muito você mais consegue fácil. compreender melhor, você consegue aceitar a sua família, se aceitar. E tudo fica muito mais fácil de lidar. E a gente sabe que os jovens, né, até uma questão neurológica, que a gente perde um pouco daquela coisa da alegria, da espontaneidade durante a adolescência, né, que a nossa glândula, a epífise, né, que ela vai diminuindo. Isso. Então isso é normal, fica um pouco mais carrancudo, vira um aborrecente, né? Verdade. E isso que eu até trouxe da questão da família não é um achismo nosso. É o retorno que a gente tem das mocidades, dos eventos, né? Eu já estou dando um spoiler de onde estão os jovens, mas a gente tem esse retorno, sim. Então, é interessante, Júlio, que o Martins Peralva aborda bastante isso no livro Estudando o Evangelho. Ele fala, ele usa o termo mocidade, sim, que na verdade é a mesma coisa, né? É a mocidade. A mocidade é a evolução, ele fala a mocidade é o Evangelho, a mocidade é o trabalho, mocidade e ambiente, e mocidade e renúncia. Então, e ele fala dos jovens assim, de uma forma muito legal, né, e bem verdadeira, porque é o papel mesmo do jovem. Exatamente. E que a gente precisa aproveitar. Não Nós pode... que somos jovens há mais tempo. Exatamente. E como a Zilda começou o programa falando que o Júlio poderia ser um filho, meu pode ser um sobrinho mais velho. Isso, é possível. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Júlio. Qual é essa diferenciação? Nós sabemos que a criança vai para evangelização até uma faixa etária, depois a mocidade fica até qual faixa etária? Só para a gente poder contextualizar melhor essa questão da mocidade espírita. Ótima pergunta. Isso. Geralmente a evangelização pega, né, as crianças desde ali do maternal, os bebezinhos, dos pais que vão ao centro, né, precisam deixar os filhos na evangelização, não só, até um recado para os pais, não leve o seu filho para a evangelização só para você poder ir para a palestra tranquila. Leva porque isso transforma a vida dessas crianças, né, desses jovens. Então, a evangelização, geralmente, ela vai ali até uns 10, 11 anos, porque depois já vem um período de pré-mocidade. Claro que aqui eu estou falando da maneira como a gente trabalha aqui no centro, que eu faço parte, né? Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que tem evangelização, pré-mocidade, mocidade, que vai até os 18 anos, e lá a gente tem um grupo diferente, que é o grupo do qual hoje eu estou trabalhando como coordenador, que é o Geração Jovem. O Geração Jovem é de 18 a 30 anos. É porque ainda não está aquele, né, lá não que não seja adulto, mas naquela coisa... Está na linguagem do jovem. Isso, ele ainda é jovem. Sim. Ainda e jovem. O grupo, ele se formou em 2014 e ele veio resolver um buraco que tinha ali no centro. Qual era? Fez 18 anos, acabou a mocidade, né? Aí qual é a opção que você tem? Você pode fazer o curso de doutrina. Com todo o respeito, mas assim, você vai fazer um curso de doutrina que a média de idade é o dobro, às vezes, às vezes até o triplo, às vezes mais, né? Da idade daquele jovem. Se identifica com o grupo. Se a turma da tarde é mais ainda, né? Porque são senhoras e senhores, muitos que já estão aposentados, enfim, né? E aí você vê, por exemplo, eu finalizei o curso ano passado com a Ana, minha esposa, com uma amiga nossa, a Ana Cláudia, foi a sorte, né? De ter mais 2 pessoas ali na mesma idade. E tinham pessoas fazendo o curso pela segunda vez. É isso. Né? Tinha um pessoal que tinha uma experiência bacana. E aí a linguagem é diferente. Sim. A gente vai falar, por exemplo, de perispírito, de obsessão, a gente fala de Harry Potter. A gente fala do Senhor dos Anéis. Sim. E eles estão falando, não, porque as propriedades do perispírito, não sei o quê. E a gente fez uma aula no Geração, que até o nosso amigo Vanderlei que fez, que ele tratou de todas as propriedades do perispírito baseado em heróis da Marvel e da DC. Então, vários. Você sabe que o Haroldo, ele fala que daqui um tempo, não muito tempo, as crianças, esses jovens, né, nossos filhos, nossos
eu nem digo mais os filhos, eu digo já os netos, né? Eles vão estar no palanque lá falando, fazendo palestras para nós. Exato. Porque precisamos nos atualizar. Sim. Até para a gente se preparar para a próxima. Para a próxima. Né? Fica mais fácil de entender muita coisa, né? Sim. Porque aquela coisa de perispírito, usando o seu exemplo, é o fantasminha camarada, já não dá mais. Não dá. Né? Nem a criança que antes você conseguia manter a atenção dela com essas brincadeiras, com essas analogias, não é mais assim. Não, elas fazem perguntas que você fica embaraçado para responder. Você fala, e agora? Eu posso falar um pouco mais? Ou, se você fala pouco, ela fala, mas só isso. Né? Sabe o que eu acho que acontece? É que eu vou fazer vou revelar aqui um pensamento que eu tenho. O Kardec, quando ele desenvolveu todo o trabalho da codificação, ele era um pesquisador, um curioso, né? Um curioso nato, porque ele fazia uma pergunta, o espírito respondia, ele ia lá, dava uma cutucada para ver se conseguia mais informação, até que o espírito falava, ó, não dá mais, é isso, já te falei. Eu acho que nas crianças, ou o Kardec, ou ele manda um grupo para ficar perto da criança, falando, pergunta mais, porque é igual ele fazia, e eles ouvem, né? Eles ouvem. Eles ouvem, atendem, eles não têm essa censura que nós temos, o medo. Sem filtro. Ele fala, né? Sem então, filtro. Você fala, meu Deus, e agora? É ótimo. Aí a gente tem um desafio, né? Que aí tem alguns evangelizadores que falam, gente, eu não sei como responder, eu tô com uma dificuldade aqui. Porque a criança me perguntou isso, eu não sei responder. Ela tinha perguntado para o pai, para o tio, para a avó, que também não sabe. E a pai está dando uma pergunta profunda que tem tudo a ver com o espiritismo. Mas é aquela coisa da Páscoa. Você já viu aquele texto da Páscoa? Que é bem assim, mas o Jesus é coelho? O coelho bota ovo? Pois é. É Jesus coelho? Né? Então, a mãe fica alucinada, manda para o pai. O pai não sabe o que responder. Fala, volta para sua mãe. Sim. Porque ele faz questões que têm lógica. Sim. E que aquilo que a gente está dizendo para eles não tem lógica. Exatamente. Para ele, né? Então, é interessante. E essas crianças, e aí eu já falando de crianças assim, numa idade de 10 anos, que já mexe na internet, já sabe pesquisar. Outro spoiler. Qual a nossa pergunta, né? Onde está a juventude espírita? Essas crianças que vão virando pré-adolescente e jovem, depois adulto, eles estão procurando as respostas deles em outros lugares. Não é só dentro da casa espírita. Você sabe que tem um garoto lá no centro mesmo, viu, Júlio? Ele já até participou daquelas finais, sabe os finais de ano, as festinhas? Sim. E ele, numa palestra lá na tarde, ele veio falar comigo porque ele queria entender Deus. Eu falei, meu Deus, eu também não entendo ainda. Vamos discutir. Ficamos conversando e eu fiquei encantada com os raciocínios dele, a elaboração de ideia dele. E ele fala assim, eu não entendo por que as pessoas precisam de ter medo para não fazer, para não agir. Sim. Por exemplo, para não agir errado. Para mim é normal não agir errado. Eu sei que é errado, eu não vou agir errado. Então, essas coisas, isso é uma pergunta, isso são coisas bem até... É profundo isso. Um garoto que tem 16 para 17 anos. Ou seja, ele fala, meus amigos, eu não posso conversar com eles. Porque eles não me entendem, eles falam que eu sou maluco. Que bom que nós aceitamos e entendemos a reencarnação, porque a gente sabe que é só um espírito encarnado num corpinho de 16 anos. Né? Um espírito com uma bagagem gigante de conhecimento que quer trocar com pessoas assim, da mesma idade. Que maravilha! Inclusive, o Martins Peralva fala que é interessante que a gente fala sempre assim, os jovens precisam respeitar os mais velhos, porque os mais velhos têm experiência, eles já viveram um pouco mais, pelo menos essa existência, mas que o contrário é tão importante quanto. Sim, porque o contrário é o exemplo, né? Se eu não recebo o respeito daqueles que me exigem respeito, eu vou copiar de quem? Pois é. Né? A palavra ajuda, mas o exemplo que arrasta. O exemplo que arrasta, exatamente. E outra coisa, os que estão reencarnando, né, Júlio, eles já estão numa outra, como é que eu vou dizer, numa outra, não é evolução, mas num outro momento. Mas sabe que isso é uma questão lógica? E uma vez, depois de muito tempo pensando nisso, né, que a gente sempre brinca, né, tem uma sobrinha, a Manu, que tem 3 anos, e ela pega o celular, ela já coloca no YouTube, ela sabe mexer em tudo. E aí a gente sempre brinca, né? Aquela brincadeira de tio. E agora que eu virei tio, eu comecei a fazer brincadeira de tio também, né? Nossa, mas essas crianças estão tão rápidas e tão, né? Tem uma facilidade com tecnologia.
Uma vez eu vi uma palestra que o palestrante fala, gente, peraí, isso é uma questão lógica. Se uma criança hoje tem 3 anos, quer dizer que ela nasceu em 2015. Sinal de que até 2015 ela estava no plano espiritual, certo? O plano espiritual é muito mais avançado em tecnologia do que a gente. Logo, ela já estava usando esse celular provavelmente há uns 30 anos antes de você. Porque a minha neta tem 2 anos, ela foi a primeira vez que ela alcançou a televisão, ela foi fazer touch. É normal para eles. Isso é natural. Eu vou até né? antecipar um tema da próxima semana do Jornal Nova Era. Nós estamos falando sobre mocidade. Quando você falou dessa questão de estarmos assim, puxa, por vezes admirados como o jovem tem facilidade com tecnologia, nós vamos trazer uma pesquisa que mostra que muitas crianças hoje em dia têm dificuldade de segurar o lápis. Olha só. Por quê? Por quê? Porque a criança está aqui, é no touch, é no celular. E nós vamos trazer esse tema numa quinta-feira para você bater um papo com a gente, tá, Júlio? Vamos falar. E você que está aqui, ligadinho no Espírito de Mulher, desta quinta-feira, hoje dia 12 de abril, queremos saber a sua mensagem, qual é a sua opinião com relação a esse tema. E a nossa pergunta, onde está a juventude espírita? Já temos aqui uma participação pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827. Na realidade, 2 participações. Olha, a Paula, do bairro de Santana, Zona Norte de São Paulo, diz: eu conheço o trabalho do Júlio Sena com a mocidade pelos centros, adoro. Paula de Santana, São Paulo, participando conosco. Olha Júlia. só. Obrigado, Paula. Também conosco a Luciana de Pernambuco, pelo nosso WhatsApp, dizendo: boa tarde, meninas, este assunto é muito importante. Precisamos levar os jovens para a casa espírita para que eles tenham noção do que a vida continua, do que é a vida continuar. Obrigada pela sua participação. Esta a Luciana de Pernambuco. Eu acho até interessante que os pais façam isso, porque eles vão aprender mais. Vão. Eles vão se liberar, eles vão se atualizar. Vai ser muito melhor. Eu digo sempre que é tão bom estar entre os jovens, porque além de você se sentir mais jovem, porque você está tentando acompanhar, você rejuvenesce. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aprende muito mais. Eu falo, eu vou voltar para a espiritualidade um pouquinho melhor, porque eu estou aqui entre os jovens e vou aprendendo coisas que se eu estivesse em casa eu não aprenderia. E quando você voltar, que a gente for mais velho... Aí eu vou ensinar vocês. Aí você ensina a gente. Vai ser muito bom. Olha, aqui, olha, a gente tem aqui a Eni, eu vou falar primeiro daqueles que estão só nos cumprimentando, né? Tá ótimo. Gente, vocês estão só falando que nós somos lindas, mas ele também é lindo. A gente se esforça, a Adriana dá um tapa aqui. Não é? Oi, lindas, a Eni, a Carmen Maria, a Gina Prada, nossa a Regina, um beijo no coração, beijos Regina. para nós, ela está mandando. A Terezinha Antunes, ela também está mandando beijo no coração. E a Carmen Maria, ela disse que ela está de licença médica, por isso que ela está nos assistindo. A Margarete Cristina. Saúde agora para ela, né? Que ela possa se restabelecer com essas energias que estamos aqui encaminhando. Agora, a Carmen Maria, ela diz assim: gostaria muito que os meus 3 filhos fizessem parte da juventude espírita, mas aqui em Caçapava não tem. Ah, ponto interessante. Olha aí, tá vendo, Júlio? Isso aí é uma coisa para você. Aí, ponto super interessante. Como pode, né? Como fazer para chegar até esses lugares, né? É legal porque a gente recebe... Aí tem um trabalho que eu realizo junto com a Ana, minha esposa, e com a Carol Oliveira e a Fernanda. A gente tem um canal que é o Meninas Espíritas, nasceu em 2016, então é a Carmen? É a Carmen. Carmen, você pode procurar esse canal, você vai ver que tem muitos conteúdos, tem 100 vídeos lá. Aí eu criei o meu canal também no YouTube, que chama Coaching Espírita, que eu falo também com relação à mocidade, com relação a criar canais e páginas espíritas, depois a gente vai comentar sobre isso. E a Ana tem o Spirit Talks, que é também uma página de Instagram, YouTube, Facebook, que dá várias dicas sobre mocidade. Então, isso já pode ser um primeiro direcionamento. Porque os filhos de internet, eles devem entender muito bem, né? Só não tem a possibilidade de ter o conteúdo, né? Isso, Então, é interessante, né? Nós vamos fazer uma pausa, mas queremos a sua participação. Você que está nos acompanhando no Espírito de Mulher desta quinta-feira, dia 12 de abril. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns
4 anos e meio depois minha mãe e uns 5 anos depois meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Depois de 3 anos de Mundo Maior em Debate, levando a você o esclarecimento e a discussão saudável dos ideais espíritas, estava no momento de renovar com um novo cenário, uma reformulação no formato do programa e nos temas desta. A TV Mundo Maior lança em DVD a maior série documental sobre o tema Apocalipse. Será que o mundo vai acabar? As catástrofes e o terrorismo são sinais do fim dos tempos? O que o livro do Apocalipse de João nos traz sobre o tema? Um DVD triplo que apresenta o documentário Sinais do Apocalipse, um jornalístico que mostra como espíritas, católicos e evangélicos tratam o tema. Destruição total. O DVD apresenta também um Mundo Maior em Debate com as presenças de Eunice Schwindt, do Grupo Espírita Perseverança, do escritor Humberto Pazian e do médium André Luiz Ruiz. Ancorado por André Marosso, os convidados discutem amplamente o tema do Apocalipse. Falou-se recentemente, em 2012, por ocasião daquela profecia maia, né? Diferentemente do Apocalipse, que vamos falar também sobre ele. E, para finalizar, a análise do professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, apresentando o Abrindo a Bíblia e explicando a questão do Apocalipse, especialmente através do livro do apóstolo João. Compre, estude e compartilhe todos os conhecimentos do livro mais polêmico do Evangelho. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. O Espírito de Mulher desta quinta-feira, dia 12 de abril, está de volta. Gratidão a você que está aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio, também da TV Mundo Maior. Estamos aqui ao vivo, trazendo aí a possibilidade de você refletir sobre uma questão tão importante. Onde está a juventude espírita? Estamos aqui com nossos convidados, Júlio Sena, eu e Maria Isilda Neto. Mas até para darmos prosseguimento aqui ao nosso tema, nós gostamos de, sempre na volta do intervalo, falar a respeito da importância do sócio do Clube Amigos da Boa Nova. O sócio que é aquele que nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita. Quando falávamos a respeito da importância do jovem que de repente não está dentro de um centro espírita, por vezes a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior são verdadeiros centros espíritas, conseguem levar esta mensagem para locais onde o centro espírita, por vezes, não chega. Então, agradecer a você que está conosco sempre nos ajudando, agradecer a você que está compartilhando um programa da grade da TV ou da rádio, e este amigo conhece o conteúdo e passa a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, não é, Isilda? É muito importante. E uma forma de estarmos também demonstrando a nossa gratidão ao sócio é realizando os nossos encontros, pois né? E o 16º Encontro Amigos da Boa Nova está pertíssimo, né? Dia 21, hoje dia 12, 9 dias, né? 9 dias. Tá chegando, hein? Olha só. 9 dias.
muito próximo e assim, é um dia muito especial, porque a gente aprende, nós nos reencontramos, encontramos novos amigos, porque fazemos novos amigos a cada encontro, reencontramos os amigos antigos, aprendemos com as palestras, nos deliciamos com as músicas, porque as músicas que nos enlevam, mas também nos divertem. E esse ano ainda tem uma peça que vai permear todo o evento, do começo ao fim. Então, ótimo, para muitas pessoas que nem têm acesso ao teatro. Exatamente. E que também e todo voltado para o tema que é reconexão com Cristo. Eu acho, você que está aí acompanhando a gente, que você deve estar precisando se reconectar com Cristo, porque eu preciso. Eu também. Tudo bem que eu vou estar lá trabalhando, mas eu vou ouvir a palestra para ver se eu dou uma conectada também, porque é sempre bom, né? Sempre bom. Nós estamos precisando, o mundo está precisando, não só nós, né? Mas para nós que temos essa possibilidade, eu acho que é fundamental. Imprescindível. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso para estar conosco no dia 21 de abril, não deixe para a última hora. Pelo site mundomaior.com.br você adquire o ingresso. Você também pode ligar no telefone 0 operadora 11 24583214 e na próxima semana, dia 18, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, estaremos fazendo uma blitz na Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Vanessa Cavalcante estará lá com a equipe e lá você também poderá adquirir o ingresso, lá na Rua Maria Paula, número 140. Então, muitas das possibilidades de você adquirir o ingresso estar conosco no dia 21 de abril, no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. É um investimento bom. Totalmente, um investimento sensacional. Né? Mas olha que interessante, o Martins Peralva diz assim, de modo geral podemos dizer que os jovens espíritas da atualidade são almas experimentadas na sublime oficina do serviço evangélico. E é uma realidade. É uma realidade, né? É até um clichê a gente falar isso, né? Que a gente encontrou um jovem, é uma alma velha, né? Isso. Mas quem não é, né? E depois eu fiquei pensando uma vez sobre essa afirmativa, né? As pessoas falam, nossa, olha aquele jovem de 16 anos, tem toda uma postura, é uma alma antiga, é uma alma velha. E eu fiquei pensando, mas gente, peraí. Se é uma alma velha, quer dizer que ele errou muito para chegar até aqui, né? Era melhor ser uma alma nova que já chegou nesse nível, faz né? sentido essa compreensão aí do alma velha, né? É interessante que uma pessoa perguntou, né, que ela tem uma dificuldade de aprender. Ah, por que será? Porque são as dificuldades que nós temos no dia a dia, em qualquer setor da vida, né? Exatamente. Nós nascemos aprendendo, né, Júlio? E a gente se mantém aprendendo o tempo todo. O tempo todo. Então é assim, não é porque você é jovem, tem energia, você vai aprender agora. Aí vai ter uma idade, você fala, não, agora deu, acumulei tudo que eu tinha para acumular, agora é só viver. Não, é constante, né? Esse aprendizado é constante. Nós temos mais participações, tem alguma aí pelo Face? Isilda, eu vou aqui no WhatsApp enquanto você abre aí, olha. Aqui quem está com a gente é a Kátia de Mogi das Cruzes, ela diz... eu queria que meu filho estivesse assistindo, ele gosta muito deste assunto. Ele frequenta a mocidade aqui no centro onde frequento. Como posso assistir depois com ele? Muito fácil, é só você acessar pelo Facebook, não é? Isso. Facebook, vai lá em vídeos que fica salvo. É a tecnologia ajudando você. Facebook.com/TV Mundo Maior, tá bom? Daí você assiste juntinho com o seu filho. Um beijo para você, Kátia, e para ele também. Os jovens facilitam a nossa vida, porque tudo está mais acessível. É tudo simples, são 3 cliques. É Facebook, vídeos e o seu A gente clica ainda com medo, mas a gente clica, a gente decora o que tem de clicar e faz, né? Tem alguma participação? Tem aqui, ó, ela diz assim, a Tânia Freitas, ela diz assim, infelizmente acho que acabou o respeito. Estamos vivendo num mundo de olho por olho e dente por dente. Mas eu acho que é justamente o que os jovens estão trazendo para nós. É isso. Né? É flexibilidade, é respeito, porque eles nos respeitam, pelo menos eu tenho sentido isso. E falo sempre, agradeço o respeito dos jovens para comigo, das minhas dificuldades, porque aquele que sabe, diz a doutrina, aquele que sabe mais ensina o que sabe menos. Exato. E assim nós vamos trocando, como o Júlio já falou. Numa próxima existência, nós vamos trocar de papéis. Nós estaremos um pouco mais adiantados, porque vamos voltar para a verdadeira vida. Vocês vão pegar as tecnologias que a gente não vai ter ainda, né? E vai vir ensinar pra gente, e a gente vai estar lá bem velhinho. Eu vou voltar nessa situação de cabelo branco. Fala, nossa, esses jovens são muito rápidos. Isso, porque mesmo a minha neta, ela fala assim para mim, vovó, peraí, que eu vou fazer o joguinho fácil para você. Ela me dá ela volta pro fácil. Olha só. Porque ela vê que eu tenho uma dificuldade mesmo, né?
tanto na rapidez de apertar, quanto de acertar mesmo, né? Peraí, vovó, que eu vou... Ela volta o joguinho. Essa convivência de respeito entre o jovem, aquele que é jovem há mais tempo, é imprescindível. Então, e a gente consegue enxergar isso, né? Felizmente. Mas eu acho também que nós temos que perder um pouco dessa postura de que nós sabemos mais. Exatamente. Filhos aprendem com os pais, mas pais aprendem com filhos, com avós. E nós, avós, aprendemos muito com os netos. Então, eu acho que esse respeito mútuo, essa troca, é que é importante na nossa vida. É extremamente importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: ninguém é tão grande que não tem algo a aprender e nem tão pequeno que não tem algo a ensinar. Pois é. Né? Eu imagino a evolução do espírito, independente de ser jovem, ser um espírito, uma alma mais velha ou mais jovem, como uma fila. Sabe fila que o brasileiro adora pegar? Fila de banco, fila de pão, fila de tudo. Só que a gente está no meio da fila. Então tem gente que está melhor que a gente naquele quesito e tem gente que está pior. Ajuda quem está pior e dá uma olhada para quem está para frente, para você aprender e continuar nessa fila. Nós não podemos nem ter a arrogância de nos considerarmos melhores e nem a vergonha de nos sentirmos menores. Sim, que é uma coisa que a gente costuma falar nos grupos de juventude, é assim: o pessoal vem cheio de ideia, cheio de coisa, cheio de revolução para ser feita no centro, mas às vezes quer passar por cima, né? Às vezes quer fazer tudo de uma maneira muito abrupta. De repente desconstruindo o que já tem. Isso. Precisa já com calma, ali, né? E aí o que eu falo, que a gente costuma falar nesses grupos é: gente, vamos fazer assim, ó, respeita a história desse centro primeiro. Vai entender os perrengues, né, que a gente brinca, que eles passaram, os problemas, as dificuldades, tudo que eles fizeram até hoje, reconhece o esforço, agradece tudo que chegou até aqui, e aí você começa a propor. Até a Ana, no canal dela, né, no Spirit Talks, ela fala muito dessa questão de comunicação, como falar com um dirigente de centro, como tratar de um assunto polêmico com a juventude. Né? Isso é importante, que a gente não faça as coisas, né? A natureza não dá saltos. Isso. A gente não pode fazer as coisas de uma maneira muito agressiva, abrupta. Tem que ser uma parceria do centro com a juventude. E aí vocês vão descobrir onde a juventude espírita está. Olha, tem outra participação aqui. Ouvinte diz assim: eu sei que o assunto não é este, mas gostaria de tirar uma dúvida. Sou um portador de depressão, já fui evangélico, mas hoje não me sinto bem em lugar nenhum. Me sinto como se fossem duas pessoas diferentes. Uma quer viver e a outra não gosta de nada, só quer sair desta vida, deste mundo. Todas as áreas da minha vida estão afetadas, está difícil viver, está difícil continuar. Às vezes me sinto à beira do precipício, do suicídio. E sempre que começo a assistir vocês, me sinto bem e até concordo com a maioria das ideias de vocês sobre a visão da vida. Mas logo me dá uma fadiga, uma coisa ruim para eu deixar de assistir. Por que será que isso acontece? Ele até coloca, né, que não é o tema, mas nós podemos sim trazer uma palavra para essa pessoa, não é, Júlio? É uma questão que até dá para trazer para o tema também. A gente recebe muitos jovens passando por isso, em depressão, passando por esse sentimento de: será que vale a pena viver? Será que vale a pena continuar? E quando eles chegam no centro, e a gente pode falar um pouco mais, até de uma amiga nossa comentou aqui, descobrir que a vida continua, que tudo isso que a gente está fazendo tem um propósito. Então isso começa a fazer mais sentido na vida daquele jovem, como do nosso amigo que comentou, e ele já deu meio que a resposta, né? Ele está se afinizando com coisas boas, está assistindo a TV, está ouvindo a rádio, pode procurar no YouTube conteúdos positivos para a sua vida, e muitas vezes, né, dá aquela vontade de não ver, que é a mesma vontade que a gente tem de não ir no centro, de não fazer evangelho no lar. Por que será? Porque tem gente que não quer que a gente fique bem, que tem pessoas não esclarecidas, espíritos não esclarecidos. Então, é super importante quando a gente fala de depressão, seja com jovem ou com adulto, é aquela questão, né? É o trabalho da medicina, então é procurar uma ajuda médica, e no nosso caso aqui a gente ainda tem uma ajuda extra, um bônus, que é essa ajuda espiritual. E buscando ajuda espiritual, você ainda tem algumas atividades que você pode participar e que isso vai colaborar ainda mais.
porque você vai esquecer um pouco da sua problemática, porque você vai ver tantas outras pessoas precisando também de ajuda e problemas diferentes, que isso colabora para que a gente melhore. Porque você fala, nossa, eu posso ajudar. Com toda a dificuldade que eu tenho, ainda posso ajudar alguém. Então, eu acho que é interessante também você procurar vá a um centro, se você tiver essa possibilidade, ou qualquer atividade, né, que faça algo por alguém. Quando nós fazemos algo por alguém, o maior beneficiado somos nós. É interessante que eu estou acompanhando aqui também pelo Face, e eu vi que algumas páginas que são parceiras nossas, inclusive parceiras aqui da TV e da rádio, comentaram, né, que é o Meninas Espíritas, né, que até o nosso amigo pode procurar também, está aqui nos comentários. É Joselito o nome dele. Joselito. Obrigada pela sua participação aqui conosco, Joselito. Então, o Joselito pode ver aqui nos comentários do Face. Tem o Espiritismo da Depressão, que a gente faz, é uma brincadeira que se faz, tem ali piadinhas, uma maneira mais leve de levar esse assunto. Também a banda Cartas de Bordeaux, que é uma banda que tem de rock espírita, olha só. Então, pois é. Daria outro programa a gente falar sobre isso, né? E mas olha, desculpa, Júlio, só atualizando, porque nós temos aqui o apoio da Thaís Cabenguele, nossa produtora. O nome dele é Jocelino. Jocelino. Obrigada, viu, pela sua confiança em nós, viu? Bacana. Gratidão pela sua participação. Então também aqui o Cartas de Bordeaux participando. E os espirituosos, né? Até o Diego mandou aqui um abraço, que é um canal, Jocelino, que tem vários vídeos engraçados sobre espiritismo, leves. Que você aprende de uma forma boa, né? Agradável. Tanto que, olha, a Carmen, ela já deve ter pesquisado alguma coisa que ela fala assim, nossa, interessante esses canais. Olha só. ela já ou os meninos, ou os filhos, enfim, né? Tem muitos canais. Então é interessante. Tem mais participações aí pra gente falar sobre o tema? Peraí, temos aqui. Enquanto a Isilda vê, até a gente comentou aqui, né? E a Carmen falou dos canais. A gente recebe nesses nossos canais, seja no Meninas Espíritas, Spirit Talks, Coaching Espírita, todos eles, algumas mensagens que até fazem com que a gente pare assim e fale, nossa, e agora o que eu vou responder? Que são jovens que mandam pra gente comentários assim, tenho 13 anos, minha família é evangélica, eles me forçam a ir na igreja todo domingo, ou todo sábado, ou durante a semana, e eu gostaria de ir numa mocidade espírita, mas eles nunca deixariam eu ir. E aqui, na cidade que eu vivo, às vezes tem a mocidade, eu não posso, às vezes nem tem. O que eu faço? E aí o que a gente costuma responder é com os canais, né? Inclusive, hoje, por exemplo, às 8h30 da noite, eu vou participar de uma transmissão ao vivo, né? Uma live, num Instagram que chama Cantinho Espírita. O que isso proporciona para as pessoas que não têm um centro perto? Elas podem ter contato com a doutrina. A gente vai falar de Paulo de Tarso, e às vezes ela não poderia ir numa palestra, por exemplo, que fala de Paulo de Tarso. Mas ela pega o celular dela, conecta ali no Instagram, olha, tá ao vivo, vou acompanhar. É muito mais fácil. Cantinho Espírita. Cantinho Espírita, para você que está acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, dia 12 de abril. Estamos aqui ao vivo, eu, Marisilda e o Júlio Sena, falando a respeito da mocidade. Pois é, olha, o Carlos Portela, ele tá sempre nos assistindo, né? Ele diz assim, compartilhando e aprendendo com as novas essências geracionais. Olha que engraçado. É isso mesmo. E a Luísa Felício, ela diz assim, um abraço fraterno para vocês. Ela está em Braga, Portugal. Eu peço muita ajuda da tecnologia para minha filha e netinha, pois ela sabe muito mais do que eu com as novas tecnologias. É isso mesmo, Luísa. Eu também faço a mesma coisa. A Fátima Cruz diz, sou fã desse canal de humor espírita. Olha, tá vendo? Olha. Muito bom. O André Tarifa, ele diz assim, acompanho esses canais todos. Reforçou minha fé num futuro melhor com essa juventude. Eles abrem as janelas da regeneração. Olha André, que lindo! Que legal. Um abraço para você. O André já comentou lá em alguns vídeos. Ah, legal. E, André, o que eu costumo falar, tá? Você falou das janelas. Eu falo pro pessoal assim, até uns 18 anos, a nossa geração 18, 30, 35, eu falo que nós somos os pedreiros da regeneração. Certo. A gente coloca os tijolos, mas quem vai viver nisso são os nossos filhos e netos. Então, vamos trabalhar, que tem muita regeneração para construir ainda. Por falar em filhos e netos, tem uma outra mensagem aqui que diz, meus filhos estão na escolinha do centro onde frequento, mas acho
que eles não abordam muito as questões do evangelho com as crianças. Eles ficam mais lá para brincar enquanto os pais assistem às palestras ou fazem tratamento. Eu pergunto para eles o que aprenderam e eles sempre respondem a mesma coisa. Como posso verificar se realmente eles estão ensinando sem ser inconveniente? É a Cris de Paranapiacaba. Usando uma tecnologia muito primitiva que as crianças sabem usar muito bem, a curiosidade. Chegar de uma forma muito tranquila e fraterna nesses evangelizadores e perguntar, qual que foi o conteúdo de hoje? Sabe quando você se faz de desentendido? O que vocês abordaram hoje? Tem um cronograma do conteúdo da casa? Você joga essa pergunta para a pessoa, porque assim, é um desafio mesmo, né? Alguns grupos de evangelização acaba sendo, coloca a criança aqui para desenhar, para pintar uma imagem de Jesus. E ela já cansou de fazer aquilo. E ela vai lá há 3, 4 anos, ela faz a mesma coisa sempre. Aí no Dia das Mães faz o negócio das mães, na Páscoa faz a Páscoa. Então assim, aproveita, porque sabe que vocês, evangelizadores, têm nas mãos uma massa de modelar. Sabe a regeneração que a gente fala? Ela não acontece assim, não é um botão, um interruptor que a gente aperta. É a massinha de modelar, que são as crianças e os jovens, que a gente pode trazer para eles, incutir neles conhecimentos, virtudes, experiências que vão fazer deles os construtores da regeneração. Então isso que eu acho super importante falar para todo mundo, e eu me incluo nisso, que faz esse trabalho de evangelização, de mocidade espírita. Aproveita essa galera, porque é uma galera maleável. Olha, a Rita Flora diz, parabéns amigos, lindo trabalho. A Deise da Silva Cunha Manzano está nos assistindo. Um beijo para você, Deise. Eu acho que é por... quer ver? Acho que é por enquanto. A Ana, você já trouxe a Ana? A Ana não, o Júlio que tem que trazer aí. Acho que ficou um pouco para trás o comentário. A Ana, né, minha esposa, ela comentou que na família dela, eles não são espíritas, né? E ela passou a ser espírita depois dos 20 anos, mas que às vezes eles parecem mais espírita do que o pessoal que vai no centro. Pois é. Que é o que eu comentei, né? Às vezes uma família evangélica, que tem um jovem que é espírita, e a família pode realmente fazer atividades muito importantes e interessantes. Sim. E tem os casos de famílias espíritas que talvez também não dê tanta atenção para a evangelização, que foi o que eu comentei, né? Será que dá para você levar o seu filho e só deixar ele lá? É legal participar, sim, né? Como a nossa amiga mandou. Como em qualquer coisa, na escola comum é a mesma coisa, né? Em tudo. Agora, Júlio, falando aqui, nós estamos falando do Brasil. O Brasil assimilou o espiritismo muito fortemente, né? Pode até melhorar, mas ele é bem... Ele está forte, ele está se fortalecendo cada vez mais. E por que o espiritismo sumiu na França? Isso a gente responde com uma frase muito simples, que o Henrique Baldovino, que é um dos tradutores da Revista Espírita, das obras de Kardec, respondeu ao Haroldo Dutra Dias. Foi ele fez uma pergunta muito parecida. Ele também não sabia. Né? E teve a humildade ali de perguntar. E o Henrique Baldovino responde de uma maneira muito simples. Porque a França descuidou da juventude. Os grupos de estudo da França, na época de Kardec, eram de pessoas mais velhas. E o Kardec, o codificador encarnado, ele dava voz, ele abria espaço para a juventude. Porém, ele não era eterno aqui na matéria, ele desencarnou. E aqueles grupos que tinham, por exemplo, Leon Denis e outras pessoas, outros jovens, foram ficando para trás, porque não tinham mais abertura. Então, como o espiritismo na França não deu abertura para os jovens, aconteceu uma coisa muito lógica. Todo mundo ficou velho, morreu, embora. E aí acabou. Então, por isso que nós aqui exaltamos a importância da juventude, da mocidade, dentro deste trabalho da evangelização, a nossa evangelização, né? A nossa evangelização depende deles também. Isilda, o nosso tempinho está chegando ao fim. Pois é, que pena, né? Então, para aqueles que têm a possibilidade de se engajar no movimento espírita, jovens, se associem a esse movimento, né? Participem, porque isso vai ser muito bom. E aqueles que ainda não têm essa possibilidade, que essa turma jovem que está trabalhando possa até ajudá-los a que eles tenham acesso, né, Júlio? Sem dúvida. E conta com a gente, procurem os canais, tem muita informação pela internet de mocidades ou grupos de jovens produzindo conteúdos que são super interessantes e você que é jovem pode produzir também. Só agradecer, né, Júlio? Obrigado. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela participação, enfim, por a gente estar aqui e poder falar
sobre isso, né, sobre a juventude. Para mim é sempre um prazer. Muito obrigada, Júlia. E nós vamos embora, né, Guilmar? Vamos embora. Você fica com o doutor João Lourenço novamente amanhã, sexta-feira. E nós voltamos quando? Próxima quinta-feira, se Deus quiser. Agradecer aqui o apoio da Thaís, o pessoal da técnica Fernanda e Everaldo, lá na rádio, Valdeci e o Alexandre Anselmo. Próxima quinta-feira tem Espírito de Mulher ao vivo. Até a próxima.